Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, então, nossos minutos devocionais na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E o bloco que nós veremos, ele toca bastante no ego do ser humano. Porque, naturalmente, por causa do pecado que corrompeu as faculdades humanas, o ser humano, ele tende ao egocentrismo. Então, ele acha que tudo tem que girar em torno dele, né? Observe que a criança, ela acha que os pais, que as circunstâncias e que todo mundo tem que girar em torno delas. E as pessoas tendem a isso. Por isso que, mesmo adultas, muitos querem o poder para dominar sobre os outros, por exemplo. E, todavia, observe como o apóstolo Paulo trata a sua vida e tudo aquilo que está relacionado a ela. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de que maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Olha que coisa fantástica. Ele está preso, provavelmente açoitado antes disso. E era uma prática, uma quarentena menos um, né? 39 chibatadas. Ele não está numa situação boa. Mas a conversão do apóstolo Paulo, de tal modo, o Espírito Santo mudou a sua vida, que ele já não quer fazer com que Deus gire em torno dele, mas ele gira em torno de Deus. Ele que vive em função de Deus. Fazendo uma comparação assim com o nosso sistema solar. Deus é o Sol. Nós é que estamos em torno dele. Nós é que dependemos dele. Nós é que precisamos dele. Nós, apesar de sermos abençoados por ele, nós dependemos e vivemos em torno dele. Ele é o centro, não nós o centro. E por entender isso, por ver o Senhor como centro da sua vida, veja que ele olha para as circunstâncias adversas, a perseguição, os maus tratos, aquilo que ele tem sofrido naqueles dias, aquilo que ele estava passando, como algo que estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Que coisa fantástica! Ele veio de olhar para o problema e focar nele, o que ele estava passando. Ele foca naquilo que o problema, o sofrimento dele, a cadeia dele, poderia estar proporcionando. Então, ele trata como um instrumento para a glória de Deus. E isso que é fantástico. Então, ele vê que a vida dele está cumprindo um propósito. E isso é fundamental, obviamente. Isso é fundamental porque a vida do cristão, ela tem um propósito, que é glorificar o nome do Senhor. E, é claro, isso vai acontecer de N formas, né? A gente não pode dizer que Deus é glorificado em nossas vidas de uma única maneira, mas que Deus é glorificado em nosso viver da forma como Ele quer, porque a nossa história, inclusive, também é um instrumento para a glória de Deus, né? Então, Deus é glorificado em nosso viver da forma como Ele quer. E ele está vendo que aquilo dali está abrindo portas. A primeira percepção dele. Ele percebeu que outras pessoas estão recebendo a notícia, né?
Olha, vocês souberam? Souberam que aquele prisioneiro? Prisioneiro diferente. Um prisioneiro que não reclama, um prisioneiro que fala acerca de seu Deus, um prisioneiro que fala do amor, que nos conduz a algo bom. Ele é diferente, ele está sendo perseguido ou foi preso por questões religiosas. E a forma como ele tem lidado, apesar da injustiça, ou apesar da perseguição, apesar do que está acontecendo, vocês viram como ele tem lidado com o assunto? Ele não murmura do seu Deus, ele antes dá graças ao seu Deus, e ele continua falando do seu Deus. Em vez de se sentir prejudicado, ele se sente como alguém que tem o dever de levar as pessoas a aquilo que o Deus dele tem de bom para dar. Então, a notícia, ela foi se espalhando, e a notícia se espalhando, ele só a guarda pretoriana está sabendo das minhas prisões, da minha prisão. E isso significa que o evangelho, então, estava sendo comunicado indiretamente. Porque o que acontece? Uma vez que a acusação era a crença do apóstolo Paulo, a acusação, ainda que os judeus também acusassem o apóstolo Paulo de ir contra César, né? Mas a principal, a inicial acusação, né? Os judeus terríveis, né? Foram ampliando as acusações para tentar, de fato, acabar com o cristianismo. Mas a acusação inicial é de ele estar criando problemas. Ele está criando problema na província de Roma. E uma vez que Roma é responsável, né, pela Judéia, então ela precisaria ver o que está acontecendo. Olha, ele é um tumultuador. Essa seria a ideia. Ele é um tumultuador, criando confusões entre o povo aqui. Então, qual seria a razão do tumulto? O que ele está fazendo? O que ele está falando? O que ele está pregando? O que ele está... Então, a notícia vai se espalhando, é natural. E ao se espalhar a notícia, o conteúdo da notícia é o evangelho. Porque é exatamente o que ele estava pregando, né? E as pessoas iam dizendo, o que ele falou? Ele falou isso, isso, isso. Como é que é o viver dele? É assim, 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 assim. Então, a notícia era o próprio evangelho. E que coisa fantástica. Observe. O apóstolo Paulo crê, de fato, tem convicção de que o evangelho é o poder para a salvação. O poder para a salvação não é Paulo. Ou seja, ele não precisa ser pregado por Paulo. Ele não é o salvador. Portanto, o pregador não é a razão da conversão das pessoas. Aquele pregador é fantástico, tem convertido muitas vidas. Não, nenhum pregador converte não sei quantas vidas. O pregador, ele prega. Mas Deus quis salvar muitas vidas e pelo poder da palavra e do Espírito Santo tocou nos corações, quebrantou os corações. Por isso, profetas cheios do Espírito de Deus, diferentes, né? Por exemplo, profeta Jeremias, chamado desde o ventre, um exemplo, converteu pouquíssimas pessoas. A gente não pode dizer que ninguém se converteu, porque nós temos pessoas que, por crerem na palavra do profeta Jeremias, vão ao cativeiro tranquilos, seguem em frente. E o exemplo está no livro do profeta Daniel, que são aqueles personagens que creram e foram crendo que Deus sabia o que estava fazendo, porque foi a palavra do profeta Jeremias. Mas outros, como o profeta Jonas, que nem queria pregar, nem queria, mas estava ali cumprindo, mesmo com raiva, chateado, mas cumprindo a vontade de Deus. O profeta Jonas pregou por uma cidade e 120 mil se converteram. Não é o profeta, não é o pregador, não é o apóstolo. É a palavra de Deus, que o Espírito Santo ministra ao coração do pecador para converter. Então, o apóstolo Paulo vê que o evangelho está indiretamente indo adiante. Ele está preso, mas o evangelho está solto. O evangelho está percorrendo os corredores. O evangelho está percorrendo as ruas da cidade, porque a notícia está se espalhando. E uma vez que a notícia está se espalhando, então o evangelho está indo adiante. Ele está preso, o evangelho está solto. E ele glorifica a Deus por isso, ele louva a Deus por isso, porque o evangelho está indo adiante. Então observe a percepção dele sobre o papel dele para glorificar a Deus. O foco não é ele. Ele está preso, é verdade, não é uma situação nada agradável, foi açoitado, não é uma situação nada
é confortável, mas ele vê a sua vida como um instrumento nas mãos do Senhor. Ele vê a sua vida como um instrumento para glorificar a Deus. Então, em vez de ele estar murmurando pela situação ruim, ele está feliz porque Deus está sendo glorificado, o evangelho da salvação está sendo anunciado e está tudo caminhando bem. Ele está preso. Um apóstolo preso. As pessoas podem pensar, e os filipenses deveriam estar pensando, né? Que coisa terrível. O apóstolo está preso, então o evangelho não vai mais avançar. E ele conforta os filipenses dizendo, não, irmãos, eu não sou o centro da história. O propósito não sou eu. Eu estou preso, mas está todo mundo ouvindo o evangelho porque a notícia sobre minha prisão leva as pessoas a quererem saber qual a razão. E a razão é o evangelho. Então o evangelho levou adiante. Foi levado adiante. Olha uma coisa interessante. A sabedoria de Deus. Irmãos, nem sempre aquilo que para você é o mais lógico é necessariamente aquilo que Deus vai usar. Não é que Deus é ilógico. Lógico que não. Deus, ele é sábio. A questão é que aquilo que julgamos ser o melhor caminho, nem sempre é. Deus tem os seus caminhos. Você pode dizer assim, a prisão do apóstolo Paulo, que coisa ruim, que coisa triste. O apóstolo Paulo está preso, então não vai mais ter evangelização naquela cidade. O evangelho não vai mais ser divulgado. Que coisa terrível para a pregação do reino de Deus. Não. O apóstolo Paulo percebeu, sabedoria de Deus, que na verdade aquela prisão estava sendo um instrumento para a divulgação do evangelho, talvez, mais rápido do que se ele tivesse solto. Porque agora todo mundo quer saber o motivo, e o motivo é o evangelho. E rapidamente, como fofoca costuma sair rapidamente pelos caminhos, o evangelho estava sendo divulgado por pessoas ímpias. Coisa interessante, né? Pessoas que nem mesmo tinham um propósito de evangelizar, e estavam evangelizando sem querer, porque estavam anunciando. E ele vai mostrar isso, né? Ele vai mencionar exatamente isso. Então, observe, primeira questão que nós vimos. O apóstolo Paulo não se vê como centro de tudo, como se tudo girasse em torno de dele. Como se Deus girasse em torno dele. O apóstolo Paulo, ele entende que a vida dele é um instrumento nas mãos de Deus. E muitas vezes situações ruins podem ser o caminho, o instrumento que Deus quer usar para que ele seja glorificado. Segundo, observe que ele vê que a sabedoria de Deus em coisas que às vezes podem não parecer, né? A sabedoria de Deus em usar uma situação ruim para que o nome dele seja glorificado. Então, quando você estiver vivendo momentos difíceis da vida, as perseguições, os problemas, as lutas, as coisas da vida, né? Afinal das contas, estamos no mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Então, passar por problemas, por sofrimentos, angústias, perseguições, maus tratos e assim por diante, não é algo que seja incomum para um cristão, porque o cristão, ele está no mundo que jaz no maligno. O maligno odeia o cristão, então, obviamente, a consequência vai ser problemas, confusões e assim por diante. Mas uma coisa você tem que observar. Você gira em torno de Deus e não o contrário. E tenha, ou peça a Deus sabedoria para ver que Deus pode utilizar-se das situações boas e ruins, favoráveis e desfavoráveis, para cumprir propósitos. Exemplo bíblico que eu sempre cito, porque é o mais comum e belíssimo, por sinal, que é a história de José. José foi vendido para os midianitas, que venderam para o Potifar, lá no Egito. E tudo isso por causa da inveja dos irmãos. Mas essa situação tão desagradável foi o instrumento de Deus para a salvação dos próprios irmãos lá na frente. Então, quando você está atento, observando e interessado em que sua vida seja um instrumento para a glória de Deus, até as desventuras podem ser analisadas melhor e ver como Deus pode usá-las para a sua glória. O apóstolo Paulo está confortando os irmãos filipenses
que estavam preocupados tanto com o apóstolo Paulo quanto com a obra do Senhor. O apóstolo Paulo está feliz com essa preocupação deles, mas ele está confortando, dizendo, não se preocupe, irmãos. O que aconteceu comigo, o que está acontecendo, o fato de eu estar preso, não está prendendo o Evangelho. O que está acontecendo comigo está sendo um instrumento para que o Evangelho vá até mais rápido lá fora. E como nós já lemos, ele menciona que além do Evangelho estar saindo por aí, por causa da fofoca, por causa que as pessoas estão comentando sobre a razão da prisão daquele homem, ele diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, interessante, estimulados no Senhor, ou seja, o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, estava motivando os irmãos que estavam antes acanhados, com medo, acomodados, a verem na prisão do apóstolo Paulo como uma motivação. Ele está preso por causa do Evangelho, tu está solto, não está fazendo nada. Ele não parou de pregar o Evangelho mesmo preso, e tu que está solto, não está fazendo nada. Então veja que ele vê uma outra coisa boa. Ele vê um outro agir de Deus, além de divulgar o Evangelho pela própria fofoca das pessoas que estão comentando a causa de sua prisão. Ele vê que a própria igreja foi motivada pela sua prisão. Então observe, por ele não se achar o centro do mundo e que as coisas tenham que girar em torno dele, ele está glorificando a Deus, satisfeito, feliz e confortando os irmãos por começar a perceber, por observar que Deus sabiamente está administrando a desventura, o momento de ruim, para cumprir propósitos positivos, propósitos bons. Então, a igreja está sendo motivada porque está vendo que o Paulo não para de pregar mesmo sendo perseguido, não para de anunciar a palavra mesmo passando por lutas e dificuldades. E a igreja está sendo motivada, mas como disse, no Senhor. O Espírito de Deus está operando. A carta inteira, e na verdade todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, né? Mas o apóstolo Paulo mostra nessa carta várias vezes com muita objetividade como Deus é o Senhor da conversão, da obra. Ele é o Senhor que converte, Ele é o Senhor que opera, Ele é o Senhor que usa, Ele é o Senhor que capacita, Ele é o Senhor que começa a obra e completa a obra. É uma carta que Deus é apresentado de forma extraordinária como um Senhor soberano e que está ativo na história humana. Ele não apenas criou e foi embora, ele está ativo, ele está operando. Ele é a causa de tudo que está acontecendo de bom, ou seja, que realmente glorifica o nome dele. Então, ele fica feliz. É uma coisa interessante, como ele vai dizer no versículo final, é que por observar a sabedoria de Deus, por ver o agir de Deus, por estar atento ao fato de que, opa, peraí, o que está acontecendo de ruim não é porque Deus me abandonou, está aleatório a situação, é porque Deus tem um plano sábio, Deus está administrando as circunstâncias ruins, a maldade dos homens, e cumprindo um propósito sábio. Então ele fica feliz com isso. Você, atento ao agir de Deus e sempre desejoso de que Deus seja glorificado na sua vida, ao ver situações ruins e confiando no Senhor, pode se sentir feliz também. Pode se alegrar por ver que Deus sabiamente administra tudo para a sua glória. E ele está feliz por isso. Tanto que ele diz, olha, pessoas estão pregando por motivação. Outras estão fazendo isso exatamente porque estão tentando criar mais problema. Mas ele vê que, de um jeito ou de outro, a causa de sua prisão, o conteúdo da sua pregação, estava sendo divulgado. Irmãos fiéis, tementes a Deus, que ele louva a Deus pela vida deles, e pessoas problemáticas que de alguma forma estavam anunciando, porque achavam que isso traria até mais problema para ele, porque era o motivo da acusação. Qual é a acusação? Ele está pregando a salvação em nome de uma personagem
chamado Jesus. Ele está anunciando que a salvação vem por meio de um personagem que morreu numa cruz e ele diz que ressuscitou. Então ele estava anunciando o conteúdo, que era a acusação que veio contra Paulo. Só que ao fazer isso, ele estava evangelizando. Aí ele disse, seja por inveja, por confusão, por motivo errado, ou seja, os irmãos que estão mais corajosos pregando, que importa? Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Carta que vai falar bastante sobre a alegria no Senhor, né? Como nós bem conhecemos no versículo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele se regozija. Sim, sempre me regozijarei. Ele está feliz. Paulo, você está preso. Ele está feliz. Paulo, o senhor foi açoitado. Ele está feliz. Paulo, a situação não está favorável, não é confortável. Ele está feliz. Mas por que você está feliz? Porque o meu viver é Cristo. A minha vida é para Cristo. O meu objetivo é a glória de Cristo. O propósito é o engrandecimento, a exaltação de Cristo. E é claro, decorrente disso, a salvação dos pecadores. E ele fica feliz com isso. Portanto, observe que quando você tira o seu eu, o seu ego, do centro da sua vida, então o outro tem que substituir. E a conversão, ela é isso. A conversão, ela também, obviamente, não é um único elemento, mas é um elemento muito importante. Ela tira você do centro da sua vida e coloca aquele que é de fato. É como se fosse o esclarecimento científico, né? Algumas pessoas, durante a história do mundo inteiro, pensavam que a Terra era o centro do universo. Isso não era a concepção da igreja necessariamente, ainda que cristãos também chegaram a pensar. Mas, durante o mundo todo, a história mundial, em todas as culturas, pessoas pensavam que a Terra era o centro do universo. Quando é que houve o esclarecimento? Quando pessoas, e isso é bem antigo, tá? Alguns atribuem apenas à época moderna, mas não é verdade. Na Idade Média já há indícios de que se corrigiu isso. A crença de que a Terra não era... Isso vai aos pouquinhos acontecendo. Mas quando acontece, quando se crê que a Terra está girando em torno do Sol, claro, quando realmente se tem os instrumentos para observar com precisão essa verdade, então o que acontece é que ficamos esclarecidos. Nós giramos em torno do Sol, e não só em torno da gente. E aí muitas coisas, então, se abrem. A mente se abre. Agora eu entendi porque isso. Similar a isso é a conversão. Nós giramos em torno de Deus, mas o pecador, ele naturalmente, na criança, né, ela acha que nós é que giramos, o mundo e Deus e todo mundo gira em torno dela. Então, o pecador, ele tem essa crença natural. Provável que você também já pensou muitas vezes que as pessoas têm que fazer todas as suas vontades. Mas não é assim que funciona. E quando você se converte de verdade, então abre-se a mente para você realmente entender que a verdade é que nós é que giramos em torno de um ser maior, que é o nosso Criador, nosso sustentador, nosso Salvador. E ele sim é que é o centro de todas as coisas. Tudo ocorre para a glória dele. Ele é o Senhor de tudo, não só material, mas a própria história. Ele é o Senhor de tudo. Então, ao entender isso, olhamos a vida de forma diferente. Ao entender que Ele é o centro da nossa vida, de tudo, começamos a observar a história, a observar a realidade de uma forma diferente. Porque aí sim, começamos a ver que até coisas ruins na nossa vida podem cumprir propósitos que glorifiquem a Deus. Que a nossa vida deve ser dedicada a Ele. E assim por diante. Muda. Porque muda até a sua forma de viver. Muda a sua forma de pensar, de viver, a sua forma de ver as coisas ruins e boas que acontecem na sua vida.
a sua forma de até orar, de pedir, porque verdadeiramente você entendeu. Você não é o centro, é Deus. E tudo na nossa vida é para a glória dele. Então, essa percepção do apóstolo Paulo conforta os irmãos, visa confortar os irmãos, mostrar para a igreja que ela precisa ficar sempre tranquila, louvar e glorificar a Deus, se alegrar nele, porque Deus sabiamente está administrando todas as coisas. É verdade, o mundo está agindo, prenderam o apóstolo Paulo, parece que está tudo dando errado. Calma, não é bem assim. Porque Deus, ele administra. Deus não é o autor do pecado, mas ele é capaz de sabiamente, poderosamente administrar até mesmo a maldade dos homens, ou seja, fazer com que o mal se transforme em bênção. Fazer com que as coisas convirjam para o bem. Ele nunca errará, ele nunca pecará, ele nunca será o autor do mal, nunca será aquele que cometeu o pecado, mas ele pode, sabiamente e poderosamente, administrar tudo. Pedimos então o quê? Que Deus nos dê sabedoria para ver e nos dê graça para agir conforme a vontade dele. Para que a nossa vida, com alegria, possa continuar glorificando o nome dele. E a gente possa ter bom proveito disso, né? Afinal das contas, Deus será glorificado de um jeito ou de outro. Mas ver isso com alegria é melhor do que ver isso com tristeza. Então, peça sempre ao Senhor sabedoria, para que você esteja glorificando o nome dele em todos os momentos, por ver que Deus está no controle de todas as coisas e será glorificado sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para ver o teu agir e para agir conforme a tua vontade. De tal modo que possamos ter alegria em ser instrumentos, quer em momentos bons, quer em ruins, para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.